E aí, meu amigo e amiga, estamos de volta aqui, né? Vamos continuar aqui falando da nossa lei 12.550 de 2011, tá bom? A lei que autoriza a criação da EBSER, tá? Lá no artigo 3º, parágrafo 3º, gente, a lei vai falar do ressarcimento de quem utiliza plano de saúde. Deixa eu explicar isso aqui, né? Não adianta nada, você lê lá e fica boiando, né? Aqui a situação é a seguinte. Digamos que uma pessoa que tenha plano de saúde vá ser atendido pela Universidade Federal, pelo Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, tá? O Hospital Presidente Dutra. Então a pessoa vai lá, vai ser atendido. No momento que essa pessoa é atendida, que tem lá o cadastro dela, pelo prontuário, a IBSER cruza esses dados com o cadastro que está lá na ANS, tá? Agência Nacional de Saúde, tá bom? Aí a ANS fala assim, essa pessoa, bem, ela tem plano de saúde. Por ela ter plano de saúde, quem vai custear esse atendimento não é o SUS. Tá? Porque a IBSER, ela atua no âmbito do SUS. Ela recebe sempre o valor do SUS. Mas se tem uma pessoa que tem plano privado de saúde, aí o IBSER falou assim, não vou pegar do SUS, não. Eu vou pegar do plano de saúde. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se o consumidor ele é dependente de plano de saúde, o consumidor ou dependente, se essa pessoa é consumidora ou dependente de plano de saúde, no momento que ela é atendida pela IBSER, a IBSER vai lá e consulta os dados da ANS e fala assim, olha, essa pessoa tem plano de saúde. Então faz o seguinte, esse recurso me repassa. Aí a própria ANS vai pegar, vai entrar em contato com o plano de saúde vai ressarcir a IBSER através da ANS, tá? Então é tudo com a ANS, tá bom? Beleza? Inclusive é a própria ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, quem define uma tabela de quanto é que vai ser esse ressarcimento. Depende do que é. Foi uma consulta, foi uma ressonância, foi uma cirurgia, foi uma internação em UTI. Então, a depender do que foi feito, esse recurso vai ser repassado para a EBSER. Deu para entender? Tá bom? É assim que funciona, tá? Então, se você tem plano de saúde, você pode ir lá ser atendido pela EBSER? Pode. Inclusive, gente, o atendimento é sempre excelente, tá bom? Então, no momento que você é atendido e tem plano de saúde, a IBSER entra em contato com a ANS fala que você tem plano de saúde, manda o plano de saúde ressarcir esse atendimento. É isso. Entender? Tá? Pessoal, então, tu falou no bloco anterior que a prestação de serviço é gratuito. Continua sendo gratuito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Continua sendo gratuito o atendimento. Tá bom? Então vamos anotar. Então, no caso de atendimento a consumidor independente de plano privado de saúde, nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? Isso aqui é uma seta. Nesse caso aqui, a EBSER é ressarcida conforme a tabela da ANS. Então aqui é só um ressarcimento, tá? Continua sendo gratuito, é só um ressarcimento. E quem faz esse procedimento de ressarcimento é a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, tá? Vamos continuar aqui, gente. Vamos falar agora das competências da IBSER. Olha aqui para mim, ó. As competências da IBSER, elas são expandidas, tá? Porque aqui a gente tem um rol que a gente chama de exemplificativo. O que é isso? A lei... Peraí, gente. Desculpa. A lei 12.550 vai falar assim, olha, a IBSER tem essas competências. Mas não só essas. Se o estatuto quiser trazer mais, não tem problema nenhum. Mas aqui eu estou te dando um parâmetro geral. Eu estou estabelecendo diretrizes do que a IBSER faz. Tanto é que lá no estatuto da IBSER tem mais competências, tá? Não fica só nessas aqui não, tá bom? E aí a gente vai ler aqui rapidamente, tá? Quando cai isso aqui, cai a literalidade e eu vou te mostrar onde é que você tem que ter cuidado, certo? Lembrando que isso aqui é um rol exemplificativo, é um rol não exaustivo, tá?
é um rol não taxativo. Então pode ver que a gente falar assim, olha, as competências da IBCE estão taxativamente previstas no artigo 4º. Não, não estão. Pode ter mais, tá bom? Então vamos ler. Ó, então compete a IBCE. Tá? Eu vou escrever logo isso aqui antes que eu esqueça, tá? Opa. Isso aqui é um rol exemplificativo. O que quer dizer isso? Que são exemplos de competência. Pode ter mais? Pode. E essas outras competências têm que estar previstas lá no estatuto, tá? Administrar, cuidado com isso, unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médica hospitalar, ambulatorial, de apoio diagnóstico e terapêutico, sempre no âmbito do SUS. Pessoal, por que você falou para ter cuidado com administrar? Isso aqui eu estou falando, gente, que a IBCE, ela não só presta o serviço hospitalar, ela não presta consultoria. Não, gente, ela pega o hospital e faz tudo do hospital universitário. Então a IBCE não vai ter só gente lá prestando serviço de saúde, não é só médico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, não são só essas pessoas. Se você for lá na administração, né, você for lá no setor de licitação, no setor de assessoria jurídica, tudo isso tem gente da IBCE. Então administra, tá, o hospital como um todo. Continuar, ó. Prestar às instituições federais de ensino superior e às outras instituições congêneres, que a gente já viu o que é. Serviço de apoio de ensino, pesquisa e extensão, tá? Sempre isso, tá vendo? Ensino, pesquisa e extensão. Ensino, aprendizagem e formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante condições que lhe foram fixadas, as condições são fixadas no seu estatuto. Tá? Eu vi uma questão que falava que, mediante condições fixadas pelo Poder Executivo. Tem questão que é assim, gente. A questão é tão safada que ela pega tanto na literalidade, né? Que fixadas pelo Poder Executivo, não tem nada a ver. Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais, de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo de saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação de residências médicas, tá? Multiprofissional, geralmente também interdisciplinar, em área de profissão de saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS. Tá? Isso aqui, gente, é só leitura, tá bom? Eu estou só acompanhando a leitura para vocês, para você ler junto, tá? Prestar serviço de apoio à geração do conhecimento e pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos HUs e outras instituições congêneres, tá? Então, serviço de apoio à geração do conhecimento em pesquisa básica, pesquisa clínica e pesquisa aplicada, certo? Prestar serviço de apoio ao processo de gestão, né? Administra, então tem que ter as ferramentas de gestão dos hospitais universitários e outras instituições com implementação de sistema de gestão única. É um sistema só para todos os hospitais universitários, com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas, tá? O hospital universitário, gente, vive trabalhando com metas. Atualmente, esse sistema aqui, o nome dele, vocês vão trabalhar com ele, tá? É o AGHU, certo? Esse AGHU é um sistema concentrado, né, onde ficam todas as informações. Meu Deus do céu. AGHU. Atualmente, esse sistema aqui ficam concentradas todas as informações administrativas no âmbito da IBCE, tá? Vocês vão trabalhar com esse AGHU. Lá vocês vão trabalhar também com o SIG, certo? Em menor grau, né? Mas vai trabalhar com o SIG também. O outro que eles utilizam muito lá é o... gente, eu esqueci o nome do outro. Mas é o de processo administrativo. Não estou lembrando aqui. Enfim. Exercer outras atividades. Como tem aqui outras atividades, por isso que eu falei que o rol é exemplificativo.
Acabei de lembrar o nome do outro sistema, tá? É o SEI. SEI vocês vão utilizar muito, tá? Todo pedido que vocês fizerem lá é através do SEI, tá? Vai pedir, por exemplo, uma licença, vai pedir férias, é tudo pelo SEI, tá bom? Beleza? Vamos continuar aqui. Vamos falar agora do contrato. Olha aqui, ó, para mim. Contratação da IBCE. Quer dizer isso aqui, professor? É quando a IBCE vai contratar alguém? Pelo contrário. É quando o hospital universitário vai contratar a IBCE. Então nós temos a IBCE de um lado, nós temos o poder público do outro. Tá? A gente está falando aqui do poder público, falando da instituição de ensino. E aí elas vão se contratar. Então vai ter um contrato entre as duas. Para esse contrato, a licitação ela é dispensada. Tá? Quando eu falo que a licitação é dispensada, eu estou falando que não pode ter licitação. Porque se eu abro licitação, olha que a IBCE é uma empresa brasileira de serviços hospitalares que presta serviço de saúde e educação para instituições públicas de ensino. Se digamos que vem a iniciativa privada e cria uma empresa privada nos moldes da IBCE, que queira concorrer com a IBCE, se a licitação, se fosse necessário ter uma licitação, essa empresa privada poderia participar. E aí poderia tirar a IBCE da jogada. Tá? Para evitar isso, ora, se a IBCE foi criada para prestar apoio, principalmente às universidades federais, né, aos hospitais universitários federais, né, então ela foi criada para isso, então vai ter que cumprir o seu papel. Tá? Então, nessa contratação da IBCE para prestar serviço de ensino e de saúde e ensino nos hospitais universitários, essa contratação, a licitação é dispensada. Não confunda a licitação dispensada com licitação dispensável e com licitação inexigível. Tá? A licitação dispensável quer dizer que a administração pública, se ela quiser, ela dispensa. Mas se ela quiser, ela faz licitação. Não é o nosso caso. Aqui a licitação é dispensada. Era obrigatório não ter licitação. A licitação inexigível, né, que a gente vê lá a Lei 14.133, a Lei 8.666, quer dizer que a licitação ela não consegue ocorrer, porque não tem competição. Não é o nosso caso aqui também. Se cair questão, vai cair literalidade. A licitação é dispensada. Ela não é dispensável, ela é dispensada. Tá? Fechou o contrato? Beleza, contratei, né? Cumprimentaram lá. Fechou o contrato. Esse contrato tem que ser dada ampla publicidade. Então ele vai ser publicado tanto no site da IBCE quanto no site da instituição. Então se você vai lá no site da IBCE, vai estar lá o contrato que foi feito com o hospital universitário. Você vai lá no site do hospital universitário, né, da UFMA, vai estar lá o contrato que foi feito com a IBCE. Tá? Então tem que ser publicado nos dois, tá bom? Eu acho que é só isso que eu tinha que falar. Tá? Enfim, tem um outro ponto, mas é lá para frente. Né? Salvo engano, é lá no artigo 13 que a gente vai ter que falar sobre os bens e direitos. O hospital universitário, ele pode, não é deve, tá? Ele pode ceder bens e direitos para a universidade, para a IBCE cumprir as suas finalidades. Tá? Então, por exemplo, o hospital universitário pode passar os bens, pode passar a maca, né? Pode passar todos os equipamentos que tem lá no hospital universitário para a IBCE. Se o contrato for desfeito, esses bens retornam todos para a universidade, tá? Isso aqui eu vou falar mais na frente. É só para adiantar um pouco, tá bom? Eu bati no microfone, tá? Desculpa. Enfim, tá? Vamos anotar. Então, como é que funciona isso? Gente, eu vou esquematizar, que eu acho que é mais fácil do que escrever, né? Quando a IBCE fizer um contrato com o poder público, na hora que for contratar, aqui a licitação será dispensada, tá? Vocês anotem aí, gente, ela não é dispensável, ela não é inexigível, ela é dispensada, tá? Não confunda uma coisa com a outra, tá bom? E aí, como eu falei também, esse contrato aqui, ele vai ser dado ampla divulgação.
tá bom? Tanto nos sítios da EBSER, quanto da contratante. Certo? Beleza, é isso que a gente tem que falar. Né? Uma coisa que fala lá também, né, novamente, é respeitar a autonomia universitária, né? Nesse contrato aqui. Vou colocar aqui em cima, ó. Tem que ser respeitada a autonomia universitária. É a tal da liberdade de cátedra, tá? Universitária. Inclusive aqui tem uma coisa muito interessante que acontece na prática lá, tá? Olha para mim, ó. Na prática lá acontece uma coisa muito interessante. O professor, quando ele vai... É muito comum, por exemplo, na área de medicina, né? O médico, na hora que ele vai dar aula prática lá, dentro do hospital universitário, o staff, né? Os médicos que são da IBSE, eles não podem interferir no que aquele professor está lecionando. Deu para entender? Então tá aqui o médico, que é professor, e está dando aula, está explicando lá para os acadêmicos, para os residentes, tá? Para os estagiários, está explicando para todo mundo. O médico da IBSE não pode chegar e falar assim, não é mais assim não, não pode falar nada, tá bom? A não ser que peçam para ele, tá? Explica aí ele pode falar, tá certo? Mas em regra não pode, tá bom? Como é que é esse contrato? Olha, tem mais esses negocinhos aqui pra gente dar uma olhada. Quais são o que vai estar dentro desse contrato? Esse parágrafo primeiro vai dizer pra gente aqui, tá? Óbvio, gente, isso aqui cai, eu acho que eu vi uma questão só, tá? Uma questão só colocando isso aqui e colocou copiou e colou, tá bom? Então aqui é basta uma leitura, tá? Então vamos ler. Vamos lá, o que tem que ter no contrato? O contrato que trata o CAPT estabelecerá, entre outros, tá? Pode ter outras cláusulas? Podem, tá? Então isso aqui, vou até anotar aqui em cima, ó. São as cláusulas contratuais. As obrigações dos signatários, ou seja, a obrigação tanto da IBSE quanto dos hospitais universitários. As metas de desempenho. Gente, é lá. Eles trabalham muito com isso. Eles vão fazer um planejamento. Dentro desse planejamento vai ter um plano de metas. Fala assim, olha, nossa meta é atender não sei quantas pessoas, é fazer não sei quantas cirurgias, é fazer não sei quantas reabilitações, enfim. Então vai ter as metas. Aí ao final essas metas vão ser analisadas. Para quê? Para saber se elas foram cumpridas, para saber se elas não foram cumpridas, se elas não forem cumpridas, quais foram as dificuldades, por que não foram. Isso aqui tudo, tá? A gente vai ver bem aqui, ó. Nesse inciso 4 aqui, ó. A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação, contendo critérios e parâmetros, a previsão de que a avaliação dos resultados obtidos, esses resultados bem aqui, ó, no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pelas unidades da IBSE, será usada para o aprimoramento. Tá, meu amigo, você não conseguiu atingir a meta, mas por quê? Qual foi a dificuldade? Olha, faltou tempo, faltou não sei o quê, né? Faltou medicamento, faltou aparelho, tá? Faltou alguma coisa. Por isso é que eu não consegui bater. Eu tive aqui uma pessoa, um dos empregados está de licença saúde, né? A outra está de licença maternidade, enfim. Então vai ser utilizado para aprimorar. Então, então vamos melhorar. Né? Aqui, por exemplo, onde bateu a meta e a meta foi ultrapassada em muito, a gente pode pegar um servidor daqui, pode pegar um aparelho daqui e passar para o outro. Tá? Então é para isso, é para aprimoramento do pessoal. Tá? E também para melhorias estratégicas na atuação perante a população. E as instituições federais de ensino, óbvio, né? Visando ao melhor aproveitamento dos recursos. Certo? Pronto, é para isso, tá? O que mais? Seção de servidores. Isso aqui é interessante porque eu passei por isso. Olha aqui para mim. Ó. O que é essa seção de servidores? Ó,
Quando a IBSE ela vai para o hospital universitário, lá nesse hospital já tem gente trabalhando. Tem ou não tem? Tem. Né? Por exemplo, aqui no hospital universitário a gente tinha um problema. Eu trabalhei muito tempo no hospital universitário. Eu era servidor da Universidade Federal do Maranhão, mas a minha lotação era no hospital universitário. E lá dentro do hospital universitário tinha servidor da UFMA e tinha os empregados da Fundação Souza Andrade e da Fundação José Montelo. Eram duas fundações de apoio à Universidade Federal. Então, esses aqui foram os que saíram fora. Tá? Chegou a EBSER, a fundação, que ela prestava o apoio. Olha, se vem a EBSER para prestar apoio e já tem outro prestando apoio, esses aqui vão todos sair. Tá? E foi realmente uma demissão em massa. Né? Muitos empregados que eu conhecia há muito tempo foram todos demitidos porque eram da fundação. Só que eu, servidor público federal, né, da UFMA, né, a gente é estatutário. Esses servidores públicos estatutários, gente, eles não podem ser demitidos, né? A gente não pode ser demitido assim, tá? A gente tem estabilidade. Então, o que vão fazer? O que faz com esse pessoal aqui? Aí eles deram duas opções pra gente. Ó, você pode voltar pra UFMA, e aí lá você vai ter uma outra lotação. Ou, se você quiser, você continua aqui no hospital universitário. Mas você vai ser cedido para a IBSE, certo? E era uma briga todo tempo. Tá? Então, esse servidor é possível, tá? Gente, não é obrigatório. É possível a cessão de servidores, estou falando de servidor público estatutário, de servidores das universidades federais, é possível essa cessão para a IBSE. Então eles vão deixar de trabalhar para a Universidade Federal e vão passar a trabalhar para a IBSE. Certo? E nesse caso, quem é que remunera ele? Gente, os bens, os direitos, os deveres, obrigações, continuam sendo tudo da UFMA. Porque esse servidor ele é estatutário, ele não é empregado público. Ele não é empregado da IBSE. Tá? Ele está sendo só cedido. A remuneração continua sendo da UFMA. Tá? Os direitos. Isso era uma briga lá, porque eu achava engraçado. Quando a UFMA dava um ponto facultativo, eles falavam assim: não, você é da IBSE, você não tem esse ponto facultativo. Mas aí quando tinha direito, né? Mas quando tinha uma obrigação, aí a UFMA me dava uma obrigação, eu falava assim: você tem que cumprir porque você é da UFMA. Ou seja, eu tinha o pior dos dois lados, né? Enfim, aí sempre tinha uma briga lá feia. Tá certo? Então, é possível? É. De onde é que vem os direitos e as obrigações? Continua sendo do órgão cedente. Tá? Não confunda isso, tá? Aqui é IBSE é cessionário. Tá recebendo. O hospital universitário, né, a UFMA é o cedente. Tá? Os direitos continuam sendo daqui. Eu continuava sendo estatutário. Eu continuava observando a Lei 8.112. Eu continuava observando as diretrizes que a UFMA passava para mim. Tá bom? Mas eu trabalhava para a IBSE. Seria mais ou menos isso. Tá? Deu para entender? É isso que a gente tem que saber aqui agora. Certo? Teve um artigo, inclusive, que foi vetado. Tá? Pessoal, é possível, nesse caso, eu receber alguma coisa, alguma vantagem da IBSE? É possível, inclusive isso acontecia. Quando eles pegavam um cargo de direção, chefia, dentro da IBSE, eles recebiam a remuneração da UFMA e a IBSE pagava essa diferença, né, desse cargo de direção, de chefia ou de assessoramento, tá bom? Então é possível sim receber um valor pela IBSE, tá? Eu não recebia não, tá bom? Então vamos anotar isso aí. Então, aqui é a situação do servidor titular de cargo efetivo. O que quer dizer isso aqui? É o servidor que é estatutário e é o servidor que pode adquirir estabilidade. Esse cara aqui, ó, ele pode, muito cuidado com o verbo, tá? Pode, se quiser, ele pode ser cedido para a IBSE. Nesse caso aqui, os direitos e vantagens continuam sendo do órgão ou da entidade de origem, tá? Tá certo? Pode receber uma gratificação, não está previsto na nossa lei, tá bom? Mas pode sim receber uma gratificação. É a situação aqui, vou desenhar aqui do lado, ó. É aquela pessoa que é da UFMA
ele passa a trabalhar para a EBSER. Tá bom? Mas aqui é daqui que continuam os direitos. Tá? Apesar de estar aqui é onde está o exercício. Tá certo? Às vezes fica bagunçado lá? Fica. O que você tem que saber para a prova é que é possível, pode ser cedido. E os direitos e vantagens é do órgão de origem, não é da EBSER, tá bom? Então, quem continuava pagando minha remuneração, inclusive, era a UFMA, tá? E aí vamos falar agora dos recursos. Olha para mim, ó. Primeiro, gente, não confunda recursos com capital social. Recurso é de onde é que vem o dinheiro. Para quê? Para pagar você que vai ser empregado, para pagar tudo que vai ter aqui lá, despesas correntes, né? Os materiais vão ser utilizados, tá? Enfim, de onde é que vem esse dinheiro para pagar isso? Em regra, primeiro, recurso de dotação orçamentária da União. Então, a União, né, vai ter anualmente, vai destacar um valor, uma dotação orçamentária, um orçamento. O orçamento da União é enorme, pega um valorzinho lá e fala assim, olha, esse aqui é da EBSER. E passa para a EBSER e a EBSER se vira com esse dinheiro. Esse é um recurso, tá? Mas tem outros recursos também. Quais são, professor? Vamos ler. Ó, cuidado com isso, tá? Primeiro, recursos oriundos de dotações orçamentárias da União. Gente, não tem dotação orçamentária de estado, de município, de nada, tá? É só da União. E receita de quê? Olha, de prestação de serviços, certo? Aí essa receita aqui ela vai vir de onde? Do SUS. O SUS que vai pagar. Tá? Alienação de bens e direitos, alienação de venda, tá? A EBSER pode vender bens? Pode. Alguns bens estão defasados, ele vai trocar, vende um e compra outro, tá bom? Aplicação financeira, pode. Gente, não vai ser compra de ações, não. Mas, por exemplo, o dinheiro que foi entrando, mantém em poupança, mantém em CDB, tá? É aplicação financeira. Direitos patrimoniais, por exemplo, aluguéis, foros, dividendos e bonificações, tá bom? Acordos e convênios que realizar com entidades, olha, cuidado com isso, tá? Pode ser entidade tanto brasileira quanto internacionais. Então, por exemplo, vem uma empresa e fala assim, olha, vocês estão desenvolvendo determinada pesquisa. Essa pesquisa vai ter um resultado. Eu vou te ajudar nessa pesquisa, eu vou te dar dinheiro para essa pesquisa. Aí nesse resultado aqui, né, digamos que aqui na pesquisa vai doar 1 milhão, mas o resultado foi de 1,5 milhão. Aí no contrato, no convênio, fala assim, olha, esse valor bem aqui, eu vou te pagar mais 300 mil. Os outros 200 mil, resultado do convênio. Pronto, isso aqui também é uma receita, tá? Aqui também. Vamos continuar. Doações. Pessoa doar, acontece, olha, muito raro, tá? Mas pessoas que, por exemplo, foram tratadas pelo hospital universitário podem doar dinheiro, doar bens, doar alguma coisa, tá? Legados, subvenções, outros recursos. Esses recursos, gente, pode ser de uma pessoa física, então uma pessoa que foi tratada lá e quer doar alguma coisa, ou pessoas jurídicas também. Uma empresa, pode. Tanto de direito público, o Estado do Maranhão, que se quiser, pode doar? Pode. E o júri, se quiser doar, pode? Pode também, tá bom? Então, todo mundo aqui pode doar. E outras fontes. Novamente, aqui a gente está falando que esse rol aqui é um rol exemplificativo. Então, aqui são exemplos de recursos, tá? Agora, cuidado, ó, esse aqui cai, viu? Esse parágrafo único aqui cai. O lucro líquido da EBSER, primeiro, ele é reinvestido. Pessoal, lucro, não é uma empresa? É uma empresa. Se é empresa, tem que ter lucro. Então, lucro, primeiro,
ele vai ser reinvestido. Só que só é reinvestido o que sobra. Reinvestido para atendimento do objeto social. Excetuadas a reserva legal e a reserva para contingência. Então assim, ó, vai ter uma reserva para uma reserva que a lei fala que tem que ter e uma reserva para contingência, tá? Então, por exemplo, se tiver algum desastre, por exemplo, né, a IBCE tem um dinheiro guardado, tá? Se não tem, era para ter. Ou seja, vamos lá, ó, o lucro, ele em regra, ele vai para onde? É reinvestido. Tá? Então, é um reinvestimento para a própria IBCE. Então, aqui, gente, quer dizer que não vai ter um repasse para a União. Quer dizer que não vai ter uma divisão desse lucro entre os diretores, entre os administradores. Não vai ter divisão entre você também, que é empregado, tá? Então, às vezes tem, por exemplo, o Banco do Brasil faz isso, o Petrobras faz, o 14º salário, né? A divisão do lucro, aqui não, tá? Em regra, ele é reinvestido, tá? E aí nós temos como exceção o quê? A reserva legal e a reserva de contingência. Isso é que se faz com lucro, tá bom? Vamos aqui para mim. Beleza, gente? Vou finalizar esse bloco aqui. Ultrapassei um pouquinho os 30 minutos. Próximo bloco a gente dá continuidade. Provavelmente próximo bloco a gente já encerra esse assunto, tá bom? Então, até o próximo bloco.